Consequências políticas, o que é que quer dizer com consequências Foi a políticas? Sra. Ministra que disse isso semanas passadas na entrevista. Não, eu não disse. Isso não disse. Perguntaram. E tira consequências políticas? Também disse, sim, tiro. Então é confirmar precisamente a pergunta Sim, que lhe fazem. tirarei consequências políticas. Não sei quais é que são as consequências. Que ser Ministra da Educação dá muito trabalho, serve? Tanto trabalho como aquele que escolas, professores e alunos vão ter para começar este ano letivo. PS e Bloco de Esquerda esperam que seja desta que o ano letivo vai começar. Os socialistas dizem que se os problemas se repetirem, é necessário de professores 2 dias antes da data limite prevista pela Ministra da Educação, que há cerca de 2 horas garantiu que o ano letivo, as escolas e as aulas vão começar em pleno no próximo dia 1, na próxima sexta-feira. Este ano os portugueses assistiram ao processo mais caótico de sempre na colocação de professores. Até hoje à tarde, cerca de 50 mil docentes, cerca de 2 semanas depois do início oficial das aulas, ainda não sabiam onde iriam ser colocados. Estavam assim impedidos de fazer planos para eles e para as famílias. A Ministra diz agora que, se houver falhas desta vez, são sem grande significado. Estou muito satisfeita. E segundo o Ministério, não, esses erros de que os sindicatos já estão a falar hoje e que dizem que são significativos... Não. Isso não podem ser. Não estou a dizer que não exista nenhum erro. Percebe? Numa lista que coloca 110 mil docentes, eu acredito que existam erros e há pessoas que pretenderam fazer alterações à sua posição depois de fechada a fase em que isso podia ser feito. Portanto, eu não digo que não haja nenhum erro. Digo que em número significativo não há, com certeza. Sobre o que falhou no processo de colocação e sobre as expectativas para este ano letivo, fazemos esta noite um debate em direto da Escola Padre António Vieira, em Lisboa, uma das escolas secundárias que abriram a horas no dia 16 de setembro e onde há 145 professores. Até hoje à tarde estavam a faltar apenas 4, também já estão colocados. Neste debate estão professores, alunos, sindicatos, especialistas em educação, um ex-ministro da Educação e um secretário de Estado da Educação, o atual secretário de Estado Adjunto e da Administração Educativa. Muito boa noite, José Manuel Canavarro. Começo por si. Que garantias é que de facto podem ser dadas desta vez? Não vamos assistir a mais do que erros sem significado? As garantias que podemos dar é de que estas listas, depois de um aturado trabalho de covalidação, de um processo que lhe poderei explicar em palavras muito breves, mas esse trabalho de covalidação incluiu termos a trabalhar para além da empresa informática que foi contratada inicialmente para desenvolver este trabalho, uma outra solução de recurso no plano informático e ainda uma outra solução de contingência ou de recurso no plano que conjugava informáticos do Ministério da Educação e outros técnicos do Ministério da Educação, responsáveis até há algum tempo, ou com know-how, com conhecimento na área dos recursos humanos e na área dos concursos e das colocações. E, portanto, a garantia que temos é que, do trabalho que foi produzido, sobretudo por grupo de consultores informáticos que iniciaram esse mesmo trabalho a partir de 21 de setembro, e o outro grupo de técnicos do Ministério da Educação que iniciaram também esse trabalho de contingência a partir de 21 de setembro, uma vez que até 20 o nosso trabalho e aquilo que iríamos apresentar dependia de um contrato que estava firmado com uma empresa informática que nos estava a prestar este serviço em termos de outsourcing. A covalidação do trabalho e o excelente trabalho em equipa que foi desenvolvido por estes dois grupos permite-nos, covalidando as listas que foram obtidas num caso e noutro, para além de todo o trabalho em conjunto, dar garantias aos cidadãos de que estas listas têm uma qualidade aceitável e que são fiáveis. E o que é que aconteceu àquela ideia de fazer isto tudo manualmente, que foi a garantia, a última, a anterior garantia dada pela Ministra, visto que as garantias têm sido sucessivas ao longo destes meses? Quando a Sra. Ministra... Nem começaram esse trabalho? Não, esse trabalho começamos. Um destes grupos desenvolveu aquilo que se pode chamar um trabalho manual, que não é exatamente um trabalho manual, é um trabalho informático pouco elaborado, conjuntamente com um trabalho informático bastante elaborado. Não deixou de haver intervenção informática. Não era um trabalho, enfim, com folhas de papel que se iam, digamos, cruzando. Aqui está, digamos, de um lado estão os professores, entre aspas, e está a listagem de professores, do outro lado a listagem de preferências, do outro lado a listagem de horários da escola. Não foi exatamente assim que as coisas se processaram.
O trabalho de colocação à mão, utilizando o à mão no sentido figurado, era também um plano de contingência, conjugado com todos os outros, em que se mantinha, e mesmo no à mão isso também se mantinha, algum suporte informático. Isto é, confrontados, obviamente, no dia 20 houve a publicação de umas listas, que verificámos a posteriori não serem listas de qualidade, e obviamente foram retiradas da internet assim que detectámos a falha. Perante isso, acionámos várias medidas de contingência que agora nos permitem dizer, no dia de hoje, aliás a Sra. Ministra fê-lo em conferência de imprensa, que nos permitem dizer que temos neste momento listas fiáveis. Estamos a falar em 44 mil e qualquer coisa, 44.314 colocações. Portanto, não diremos que está perfeito, mas diremos que é aceitável e que é fiável. Em 3 dias se põem as escolas a funcionar ou os alunos a tirá-las? Vamos ver, algumas escolas já estavam a funcionar. Outras escolas, obviamente, que não tinham condições de funcionamento porque estavam muito dependentes dos professores que faltariam colocar. De qualquer forma, é nosso entendimento que é impossível defender que o trabalho de preparação nas escolas onde faltaram muitos professores foi feito a 100%, foi feito com a qualidade que todos desejávamos. Não podemos defender uma coisa dessas, mas podemos sustentar que algum trabalho preparatório possa ter sido feito, nas escolas que já estavam a trabalhar, obviamente que esse trabalho preparatório foi feito, que algum trabalho preparatório possa já ter sido feito e que será possível, pedindo um esforço grande aos professores, pedindo um esforço maior aos professores, pedindo um esforço também maior aos alunos, pedindo um esforço maior aos pais, pedindo um esforço maior a todos os envolvidos neste processo, creemos que é possível recuperar um pouco de algumas das dificuldades que surgiram derivadas deste atraso. Já agora deixe-me só situar uma questão. Ainda que a portaria de início do ano letivo referisse o dia 16, quando da nossa chegada e confrontados com a situação que já era mais ou menos conhecida, nós começámos, isto é, a Sra. Ministra anunciou que o período de início do ano letivo seria entre 16 e 23 de setembro. Portanto, introduzimos um intervalo. E relativamente ao intervalo, relativamente ao extremo maior do intervalo, se conseguirmos começar a 1 de outubro, estamos com 7, 8 dias de atraso. De qualquer maneira, é um atraso, não estamos, digamos, a dizer que não é, é um atraso, tem consequências na preparação do ano letivo, teve e continua a ter consequências menos positivas para os senhores docentes, professores e educadores. Vamos fazer o possível para recuperar e vamos fazer o possível para colmatar algumas dessas dificuldades. Já agora também de ouvir os representantes dos professores, visto que temos a FENPROF e também a Federação a FNE, que está representada por João Dias da Silva. Pergunto-lhe, foram surpreendidos com esta lista hoje, 2 dias antes daquilo que estavam à espera, para já que ecos tiveram por parte dos professores? Aquilo que era expectável era que o Governo cumprisse as suas responsabilidades e que conseguisse que as listas de colocação pudessem sair tão cedo quanto possível, com a qualidade que todos desejamos e num quadro de grande transparência. E eu creio que este aspecto é um aspecto que fica por resolver relativamente à divulgação das listas hoje, já que não é do conhecimento dos professores o resultado dos recursos hierárquicos que foram apresentados, das reclamações que foram apresentadas e, portanto, não é possível determinar qual é a posição relativa de cada um para saber com grande clareza se está ou não ultrapassado na lista de colocações. Temos alguns sinais que nos ficam de preocupação relativamente a algumas situações que possam ter ocorrido e que representam o facto de alguns professores de menor graduação ultrapassarem em colocação professores de maior graduação. Esperamos que a dimensão destas situações não seja demasiado elevada. De qualquer modo, o certo é que o Ministério da Educação terá também aqui que assumir todas as responsabilidades, regularizando todas aquelas situações que se vierem a detectar como de incorreta colocação dos docentes no quadro deste concurso. Gostava de ouvir também a Federação Nacional de Professores, que está representada por António Avelanche. Muito boa noite. Quais são os ecos que lhes chegam também? Faço-lhe a mesma pergunta desde hoje à tarde. Os ecos que nos chegam são, simultaneamente, de algum receio
face ao que aconteceu antes, mas também uma certa satisfação e um certo alívio, porque parece, até pela antecipação de 2 dias, não é? Parece que podem estar abertas as portas para que finalmente se ponha termo a este caos que tanto tem dilacerado os estudantes, os pais, os professores e, no essencial, que deixa marcas muito negativas sobre a escola pública que é preciso, de facto, defender e revitalizar. É verdade que estas listas não têm apenas alguns erros, como disse a Sra. Ministra, os erros por aquilo e as anomalias por aquilo que temos observado desde já são em número significativo, mas nós, pelo menos até o momento, queremos acreditar que não são de natureza pôr em causa que, de facto, o ano letivo possa finalmente começar e, enfim, já há muitos anos que não víamos um ano letivo começar nos primeiros dias de outubro. Mesmo sem os erros e os atrasos que, pelas piores razões, já se viu tornar o concurso deste ano memorável, o processo de colocação dos docentes é sempre complexo. Uma verdadeira dança das cadeiras marca o arranque de todos os anos letivos, sem benefício para os professores, para os alunos e também para os resultados, os maus resultados do ensino em Portugal. A jornalista Elsa Gonçalves explica-lhe aqui as regras de um jogo que parece depender apenas da lei das probabilidades. Embora não pareça, pode ser longa a distância que separa um professor de uma escola. Se não, vejamos como funciona o atual concurso de colocação de professores. Os educadores de infância e os professores do ensino básico e secundário são colocados numa fase única e através de via eletrónica. O tempo de serviço e a média final de curso determinam um lugar na lista de graduação. E é esse lugar que lhes permite entrar numa escola, quer seja através de concurso interno, quer externo. Os concursos internos são feitos a pensar nos professores que já estão no quadro da função pública, estão vinculados a uma escola ou uma zona do país e querem mudar. Depois há os outros que concorrem através dos concursos externos. Se as datas anunciadas pelo Ministério da Educação forem todas cumpridas, em janeiro os professores concorrem a uma área do país, o chamado quadro de zona pedagógica, ou uma escola, o quadro de escola. Em abril saem as listas provisórias, em maio, depois do período de reclamações, os professores ficam a saber em que zona pedagógica ou escola estão colocados. Os que entram num quadro de zona precisam ainda de escolher o estabelecimento de ensino. Nesta nova fase do concurso, o Ministério da Educação terá então que preencher os horários de acordo com as prioridades e preferências dos professores. Imaginemos que todos estes livros correspondem ao processo de cada um dos professores. A primeira prioridade é dada aos professores de horário zero, ou seja, os professores que estão colocados numa escola, mas não têm turma, ou então ser colocados numa outra escola. Passamos depois aos destacamentos por razões de doença, que podem ser do próprio professor ou de algum familiar e que estão bem definidos na lei. Os professores são colocados em escolas mais próximas da sua casa. Chegamos então ao processo de efetação, ou seja, os professores estão colocados em quadro de zona pedagógica e têm que ser colocados numa escola dessa mesma zona do país. Há ainda a ter em linha de conta, os professores pedem destacamento para a aproximação do local de trabalho do seu cônjuge e esses são colocados então mais próximo da sua casa. No fim, temos os outros destacamentos. Este processo é um processo complicado que o Ministério da Educação tem que levar a cabo todos os anos e que é um autêntico quebra-cabeças. Vejamos então um exemplo. Um professor que está a dar aulas em Paredes e que escolhe ser colocado na primeira opção em Rio Tinto. Não consegue, é colocado então na segunda opção no Porto. Um colega que está atrás na lista de graduação está a dar aulas em Rio Tinto e escolhe ser colocado em Braga. Consegue entrar em Braga e vai deixar disponível esta vaga em Rio Tinto. Uma vaga que, por sua vez, será automaticamente ocupada pelo professor de Paredes. Fica então disponível a vaga do Porto. Uma situação que se multiplica e que implica mudanças sucessivas na lista de colocação e que torna bem difícil esta tarefa de conciliar preferências, prioridades e escolas. Encaixar todas estas peças inclui ainda o recurso à contratação, que pode ser a tempo inteiro ou parcial, como por exemplo para completar as horas de um colega que, por lei, tem direito a uma redução de horário. Parece o fim, mas se durante o ano letivo alguém adoecer ou meter licença de parte, é preciso ainda recorrer às substituições. Essa missão está entregue ao Ministério da Educação, enquanto houver candidatos na lista graduada. Quando não houver, a substituição é feita diretamente pela escola. E se esta dança de cadeiras, que envolve cerca de 50 mil professores, se repete todos os anos, é porque há falta de efetivos nas escolas portuguesas. A prova disso é que neste ano inesquecível pelas piores razões, as únicas escolas que abriram a tempo e horas e quase dentro da normalidade foram aquelas onde os professores têm lugar garantido e, portanto, não têm de passar por isto. Elsa Gonçalves e Álvaro Oliveira, SIC.
Esta situação, de facto, esta dança das cadeiras não é nova, este ano correu pior, mas Augusto Santos Silva foi também Ministro da Educação. Todos os anos se repete esta dança, esta rotatividade. Quem é que beneficia com isto? Bom, essencialmente isto é um equilíbrio possível entre dois interesses que são algo contraditórios entre si. O interesse do sistema é fixar os docentes nas escolas, o interesse dos docentes é garantir um máximo de mobilidade até se fixarem da escola mais próxima da sua residência. E, portanto, este jogo é um jogo que tem permitido um equilíbrio, ano após ano, que tem sido feito numa rotina que estava absolutamente consolidada. Isto dito assim parece um quebra-cabeças, mas há vários anos, desde os anos 80, que no Ministério da Educação isto é uma rotina que é administrada normalmente entre janeiro e setembro, outubro, por parte da Direção-Geral encarregada destes processos. Mas, Mas na raiz a questão é esta. Portanto, pensa que este modelo é um bom modelo? Eu acho que este modelo pode ser melhorado e acho inclusivamente que no novo Decreto-Lei de 2003 há duas melhorias importantes que devem ser dadas por adquiridas. Uma é a possibilidade de terminar com os mini-concursos que implicavam candidaturas presenciais dos docentes nas respectivas regiões, e o outro é a fusão numa única lista, num único concurso, do que estava anteriormente dividido em dois concursos, um para professores de primeiro ciclo e educadores de infância e o outro para os restantes professores. Agora, acho que este modelo também precisa de ser reponderado, quer a partir da sua filosofia, que acentuou muito a centralização do processo de concursos e que, sobretudo, colocou o processo de concursos entre, digamos, um ótimo e um péssimo. O que acontece com este modelo é que, se funcionar sem falhas, é uma ótima solução, mas basta uma falha. Como não há válvulas de segurança no interior do modelo, o modelo torna-se péssimo, foi o que aconteceu este ano. Portanto, acho que é preciso reponderar este modelo, mas, sobretudo, do ponto de vista das prioridades políticas, porque é disto que se trata, o que é preciso é resolver uma coisa que está a montante disto, que é fazer regressar o sistema de colocação de professores à rotina que era a sua e que foi clamorosamente quebrada este ano por uma sucessão, do meu ponto de vista, de imprevidências, incompetências e voluntarismos, quer políticos, quer administrativos. De qualquer modo, em relação a esta questão das rotatividades, eu gostava de colocar uma questão a uma professora, a uma diretora desta escola onde nós estamos. Peço-lhe o microfone aí desse lado. Em relação à rotatividade e à estabilidade, esta escola este ano não teve problemas. Porquê? Não teve, mas esta escola este ano não é exemplo. Portanto, nós, no âmbito de uma reorganização da rede escolar da cidade de Lisboa, sofremos uma fusão no ano passado. Portanto, esta escola resulta da junção de duas escolas com quadros estáveis, a antiga Escola Secundária Padre António Vieira e a antiga Escola da Cidade Universitária. Portanto, aquilo que à partida, há um ano atrás, nós considerávamos que seria um excedente em termos de corpo docente, neste ano acabou por nos ser favorável. Portanto, permitiu-nos com alguma tranquilidade, neste aspecto, poder começar o ano letivo atempadamente e sem sobressaltos. Mas em relação aos projetos das escolas, o que eu lhe pergunto é, numa escola onde há um quadro estável de professores, ou um bom número de professores que estão estáveis nesse quadro, os projetos correm melhor e podem ser feitos, não é? Como é que se consegue trabalhar durante um ano que vem um professor, depois no outro ano já cá não está? Nota-se diferença na qualidade até dos próprios professores que funcionam em sistemas diversos? Exatamente, claro que isso é notório. Nós, em anos anteriores, sentimos isso. Portanto, o quadro docente que tínhamos não era suficiente e todos os anos, e até o ano passado, tínhamos cerca de 20 contratados, entre 10 e 20. E isso fazia com que todo um trabalho que era iniciado no ano seguinte tivesse que ser reiniciado. Portanto, com todos os prejuízos que daí advêm, a impossibilidade dos alunos completarem um ciclo com alguma continuidade, e de facto os projetos perdem, obviamente que perdem. Portanto, nós neste momento temos uma situação que nos dá algumas garantias de, nos próximos tempos, portanto, podermos dar alguma continuidade, tanto em termos de os alunos seguem, na sua grande maioria, com os professores, completam o ciclo sempre com o mesmo conjunto ou muito próximo do mesmo conjunto de professores,
e portanto, claro que é bom para uma escola. Vou passar para a perspectiva de um aluno. Boa noite, não é aluno desta escola, é aluno numa escola na Amadora. As caras dos professores da sua escola rodam muito todos os anos, ou não? Não, a escola secundária da Amadora é a escola com a maior população a nível do concelho. Tem cerca de agora 1.500 alunos, sendo que temos a falta, se não estou em erro, neste momento 30 professores, num universo de cerca de 200 professores. O caso da nossa escola não é grave, mas é importante salientar que existem outras escolas no concelho que estão a atravessar graves dificuldades no arranque deste ano letivo, no sentido que o projeto educativo da escola vê-se bloqueado muitas das vezes pela falta destes professores, em aspectos como turmas que ainda não têm diretores de turma e que os alunos obviamente não sabem aonde recorrer. Por exemplo, os alunos de 10º ano acabaram de chegar ao secundário e que têm enormes questões sobre o ensino secundário a colocar ao seu diretor de turma. Sobre o que os espera, não é? Sobre o que os espera no ensino secundário. E o que é importante salientar é que vai ser muito difícil por parte deste governo devolver, ou melhor, serem os encarregados de educação, os pais e os alunos, a devolverem a confiança a este governo. Vai ser muito... Tem tido bons professores? Se eu tenho tido bons professores, tenho tido bons professores. Têm ajudado não só a mim, mas às turmas em que me tenho colocado. Têm sido bons, têm dado a matéria de uma forma razoável, mas existem dificuldades que não são superadas. Eu penso que, por exemplo, agora com estes blocos de 90 minutos, os professores não têm formação. Inclusive, hoje pude constatar isso numa aula que tive, em que o próprio professor não se sentia preparado para dar aulas de 90 minutos, visto que estava habituado a dar aulas de 50. E, portanto, não estava preparado para planear o trabalho dessa forma. Em relação aos professores que estão pouco tempo na escola onde o Nuno está e os professores que já lá estão há muito tempo, consegue sentir alguma diferença entre eles ou isso não é significativo do seu ponto de vista? Não, penso que não. O principal problema põe-se no plano que existe para se dar a matéria, e eu penso que agora o que vai acontecer é que os professores que agora entrarem com esta colocação para as escolas vão tentar acelerar a matéria, e isso vai prejudicar os estudantes. Vai prejudicar os estudantes no sentido em que também existem alunos que se querem preparar para exames nacionais, que são 10º ano e 12º ano e que vão perder matéria. Isso é que é importante. Não acredita que se recupere o tempo perdido? Eu não acredito que se recupere o tempo perdido, porque tempo perdido é tempo perdido, e tentar, utilizando uma expressão, tentar meter a matéria na cabeça dos alunos a martelo, não leva a lado nenhum. E penso que isso trará as suas consequências e poderá-se constatar nos próximos exames nacionais e nos resultados que eles vão ter. Gostava também de passar a palavra a uma professora que conhece muito bem o que é não ter estabilidade na sua profissão. Há quantos anos é que leciona? Há 17 anos, mas nunca lecionei na mesma escola, ou seja, eu sou contratada, sempre fui contratada sistematicamente, e porque quando terminei o curso em 1983 não havia estágio integrado. Eu só fiz o estágio em 1992 e, portanto, perdi muito tempo de serviço. Depois, como as regras dos concursos estão sempre a ser alteradas, há pessoas que vão sendo beneficiadas e há pessoas que vão sendo prejudicadas. Eu fui sendo prejudicada e, portanto, neste momento eu não tenho perspectivas de futuro, eu não sei se vou ter reforma, eu ainda não entrei na carreira. Além de que já tenho mais de 40 anos, poderia beneficiar de determinadas regalias e isso não sucede. E o que é que isso faz às aulas, diretamente às aulas que dá aos seus alunos? Pensa que podia ser melhor professora num quadro de maior estabilidade? É assim, eu já me habituei a viver com esta situação e eu adapto-me rapidamente e crio laços com os alunos. Só que todos os anos desfaço esses laços e já tenho, digamos, tenho experiência e, portanto, consigo adaptar-me. Mas não sei se isso será igual com todos os outros professores, mas de qualquer maneira eu penso que poderia fazer-me melhor, não tenho dúvida. Eu gostava de fazer melhor e eu gostava de ter um bocadinho mais de tranquilidade. No seu caso também há inúmeros professores. Passo agora a palavra para outro elemento que está aqui mais próximo de mim, na mesa. Outro entrevistado, Paquete de Oliveira, de tudo isto que ouviu, boa noite, antes de mais.
Tudo isto se reflete depois quando os alunos chegam à faculdade sem saberem coisas básicas, que parece até que ninguém sabe muito bem o que andaram a fazer na escola. Com certeza, quer dizer, até pelo depoimento que acabámos de ouvir deste aluno, estes erros vêm acumulando-se muitas vezes em relação a outros componentes do sistema, mas penso que este ano todas as recuperações que possam ser feitas indicam que o ano letivo já foi bastante danificado, com prejuízo, obviamente, para a aprendizagem. Agora penso que tem que ser montado um conjunto de medidas que possam, com certa inteligência, com certo profissionalismo, com certa participação de todos os agentes da escola, para que haja uma recuperação em relação à aprendizagem. Porque o que eu julgo aqui houve de facto um perder de timings e houve aqui qualquer outra coisa que estas 48 horas ganhas agora em relação ao último prazo que a senhora Ministra anunciou, eu penso que por um lado podem anunciar de facto um avanço muito grande. Por outro lado, na minha opinião, ainda lançam um maior ridículo sobre tudo o que aconteceu. Eu penso que o Bill Gates, ao saber disto, deve rir-se de todos nós portugueses, efetivamente. Porque todos estamos de acordo que tem que haver um conjunto de regras estabelecidas. Depois tem que haver uma programação para estabelecer essas regras e tem que haver timings materiais para realizar a resposta a essas regras. Ora, o que eu ouvi dizer, porque eu não... E antes de vir para cá estive a ler, de facto, o novo decreto, eu penso que, quer da parte dos próprios sindicatos, quer da parte dos professores, aliás, o anterior ministro já declarou, havia um consentimento e, digamos, um consenso, que haviam ganhos em relação a este processo. Agora, o que eu acho é que houve aqui um arranque muito tardio e houve aqui, e agora, este ganho de 48 horas, depois dos procedimentos que o seu secretário de Estado já explicou que foram exatamente Vem dizer que afinal era possível. Houve aqui algo que falta por explicar e que é preciso explicar porque efetivamente os danos causados são enormes. Em relação à questão que me põe, este ano com certeza vai contribuir para o déficit que se vem notando nos graus de aprendizagem do ensino anterior aos outros níveis, vai refletir-se muito mais na universidade. E não se pode esquecer que vem aí, a senhora Ministra também do Ensino Superior e da Ciência já anunciou, que vem aí o projeto Bolonha e que o projeto Bolonha vai pôr toda a formação superior reduzida a 3 anos, o que significa que tem que haver aqui medidas muito drásticas para reformular o ensino a nível quer o básico, quer o pré-básico, o básico e o secundário. Mr. Manuel Canavarro, só em relação a esta questão do sistema informático, já tinha falhado em junho e, tanto quanto sei, partiu do zero de novo. Portanto, essa fase ficou resolvida para se partir para outra. Houve alterações do sistema a meio do processo, introdução de novos dados que vieram complicar a máquina informática? Aquilo que me está a perguntar relativamente a junho, nós ainda não estávamos no Ministério e, portanto, a minha resposta a essa pergunta é difícil. O que lhe posso dizer, e para esclarecer também sobre o Sr. Paquete de Oliveira, quem nos está a ouvir, é o seguinte: nós estávamos dependentes de uma primeira lista que saiu com atraso a 31 de agosto. Depois demos um prazo para, por via eletrónica, os senhores docentes manifestarem as suas preferências. E isso decorreu até 7 de setembro. E depois só conseguimos fechar as necessidades das escolas a 11 de setembro. E tínhamos a garantia da empresa informática que connosco estava a trabalhar em outsourcing da saída de listas com qualidade a 20 de setembro. Mas verificou-se que isso não aconteceu. Essa empresa que nós também convidámos verificou-se para estar que aqui isso não e que aconteceu. Não e, portanto, a senhora Ministra já explicou isto em conferência de imprensa, o plano de contingência foi acionado imediatamente. Nessa altura, obviamente, já estava pensado. Mas não havia uma preocupação dada à herança que foi deixada a este Ministério agora, embora da mesma linha de atuação governamental, não havia uma desconfiança de forma a poderem garantir contextos que isto iria dar naquilo que deu? O que lhe posso garantir é que desde que chegamos, e isso foi assumido pessoalmente pela senhora Ministra da Educação, como ela própria referiu, nós acompanhámos diariamente o processo. Diariamente.
o processo. E foram sendo feitos testes, foram-nos sendo dadas indicações de como o processo estava a evoluir e fomos acompanhando o processo. Como é que explica que a empresa Compta tenha referido que não aceita que as falhas sejam apenas de ordem ou de natureza técnica? Terá que perguntar à Compta. Não tenho que aceitar ou deixar de aceitar, é uma pergunta que deve fazer à empresa Compta. Como já não disse, não posso fazer porque agora, não, infelizmente não quiseram estar presentes. Já agora deixe-me só comentar, independentemente desta questão técnica, que obviamente interessa aos portugueses, necessariamente os interessará, mas deixe-me só fazer um comentário àquilo que eu vi pela parte do aluno que não retive o nome, peço desculpa. Nuno Delicado. O Nuno, que o Nuno referiu. Quer dizer, se bem que eu sou professor universitário, não é? E curiosamente não tenho a visão, e manifesto isso aos meus alunos, e francamente não tenho a visão, este ano não sou porque o exercício de funções governativas inibe o exercício de outras funções, o que a mim me faz muita pena porque sou professor há 15 anos, há 16 anos. O que me faz, eu não tenho a ideia de que os meus alunos atuais sejam piores do que os meus alunos da A3, ou da A6, ou da A9, há 12 anos. Eu não tenho essa ideia. Nunca o tive e já o escrevi. Depois, também não tenho a ideia da irrecuperabilidade dos processos de desenvolvimento do ponto de vista educativo por falhas de 1 ou 2 ou 3 semanas ou por falhas ou por lapsos de planeamento. Eu aceito que haja dificuldades. Não tenho o discurso da irrecuperabilidade. Acho que é possível recuperar. E acho que a atitude, olharmos todos, eu sei que é complicado num processo que foi cansativo, que foi esgotante para todos, mas olharmos para tudo isto com uma atitude positiva vai ter seguramente um efeito mais positivo sobre tudo isto. Quer dizer, a irrecuperabilidade, o achar que é impossível, o achar que o ano está totalmente comprometido... É por esse otimismo que está também nas funções que exerce. Não necessariamente, o facto de ser otimista não terá sido só por ser uma pessoa otimista que me escolheram, mas foi por isso também agradeço, porque realmente sou uma pessoa otimista. Mas não é isso. Não é isso, eu acho que é o discurso da dificuldade, eu acho aceitável, obviamente. Não posso sequer contrapor nada a esse discurso. É que não. O da inevitabilidade, o da irrecuperabilidade, como até sou professor de Psicologia da Educação e sou professor de Psicologia do Desenvolvimento, acho esse discurso custa-me um pouco a ouvir, porque acho que é francamente possível recuperar. É mais difícil recuperar neste caso. Não são as 2 semanas de atividades letivas que se perdem. O que é mais difícil de recuperar é o rombo que este processo, esta via sacra, trouxe à imagem da escola pública, ao funcionamento normal do Ministério da Educação, à motivação dos professores, às expectativas dos alunos e dos pais. Isso é que é mais difícil de recuperar. Nós não estamos aqui, se estivéssemos aqui a discutir apenas a questão de saber se este ano letivo começa não a meados de setembro ou em princípios de outubro, essa questão seria menor. Em comparação, nós estamos a discutir uma questão muito mais importante, que é o falhanço do funcionamento normal do Estado em aspectos que lidam diretamente com os interesses de centenas de milhares de pessoas. Nós temos, aliás, agora já as declarações do anterior Ministro da Educação, que as fez numa entrevista à televisão e a vários órgãos de comunicação, um jornal e uma rádio. Que as fez porque pretendia ser ouvido em comissão de inquérito parlamentar e como isso... é uma questão interna, a maioria... À partida não foi aceito, falou para a comunicação social. Infelizmente não para nós também. O que o Sr. Ministro disse, o Sr. anterior Ministro, o atual deputado disse, são 2 coisas muito importantes, mas ambas, do meu ponto de vista, muito graves. A primeira é que desconhecia a existência de qualquer plano de contingência para se o modelo falhasse. Portanto, não havia o que habitualmente se chama plano B no Ministério da Educação, ou se havia, ele, o Ministro, desconhecia. E o que eu acho extraordinário é que a nova equipa do Ministério da Educação, que deve ter recebido um dossiê de informação da anterior equipa, confrontada com o facto de não existir esse plano B, não o tenha acionado logo em julho, quando tomou posse. O segundo elemento muito importante que o Sr. Ministro, anterior Ministro, diz é que, quando cessou funções, em julho, considerou que o atraso na lista de graduação estava recuperado pelo facto de a lista de graduação nova que tinha sido publicada não conter erros e, portanto, o processo de colocação poder-se desenvolver normalmente. Ora, não foi isto que aconteceu. Não, o que é facto é que o tempo reduziu-se para quem entrou elementos muito importantes. Só para terminar, há elementos muito importantes que é preciso analisar com pormenor, mas não no espírito de saber quem deve ser crucificado onde. Aliás, eu neste momento, como sabem, sou deputado da oposição, mas neste momento, digo, o meu maior desejo é que o Governo acerte. Olha, o meu maior desejo agora é ouvir Teresa Ambrósio, que é professora numa
universidade, é membro da Comissão Nacional de Associações de Família, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, uma mulher que tem seguido de perto as questões da educação. Uma questão concreta de que estávamos a falar este ano. É irrecuperável? Pode compensar-se, na sua perspectiva? Apenas uma correção, não é da família, é do CNAPS, da avaliação do ensino superior. Olha, eu antes de mais nada quero dizer que me regozijo por finalmente parecer que está, enfim, acabada esta saga da colocação dos professores. Não me quero meter nos aspectos técnicos, jurídicos, legais, de quem é a culpa, como é que vai ser. E gostávamos, sobretudo, o que eu gostava sobretudo, era que avaliássemos os efeitos que este episódio teve, foi realmente muito grave, naqueles que foram os principais lesados. E quem foram os principais lesados são os alunos. Claro que os professores também são lesados, claro que as suas famílias também são, mas todo o ensino e todo o sistema está, em princípio, organizado em função dos alunos. Ora, que efeitos é que isto já teve nos alunos? Disse aqui muito bem que isto é um efeito de desmantelamento, ou pelo menos degradação da imagem do sistema público escolar. Porque, obviamente, o ensino particular está a funcionar. Eu também me regozijo por isso, que há milhares de alunos que estão já nas escolas e a funcionar. Agora, quem opta pelo ensino público, e é a maioria da população portuguesa, e é os filhos da classe média, das classes menos favorecidas e daqueles que querem que o ensino público seja realmente o garante da educação para todos, o garante de qualidade, o garante da integração social, da coesão social, enfim, da igualdade no ensino, obviamente que fica degradada. E assim como está degradada a imagem dos professores. Como é que professores que são considerados já no seu estatuto social tão em baixo, no seu estatuto profissional, no seu estatuto remuneratório, a quem se atribui todas as culpas da má qualidade do ensino, são ainda aos olhos públicos e dos próprios alunos considerados como um funcionário que ora agora vai para ali, ora agora vai para lá, independentemente daquilo que eles têm que criar nas escolas onde, enfim, são colocados, não só ao longo do ano, mas provavelmente com os colegas e na preparação dos anos letivos e também na sua própria formação. São essencialmente profissionais de uma relação educativa. São profissionais que têm que ter capacidade de trabalhar com os outros em comunidade educativa, saber quem são os alunos, estar à escuta, apoiá-los, criar ambientes ativos de aprendizagem, sobre os quais depois se possa criar, então, a disciplina, o esforço e a motivação. Esta degradação da imagem é muito má. Esta rotatividade que muitos milhares de professores todos os anos vivem, têm de passar por novas experiências, novas adaptações todos os anos, isto é inevitável. Parece que é uma sina que se abateu sobre o ensino em Portugal, quando noutros países isso não funciona assim. Há outros onde funcionará pior. Mas é isso que eu digo, a colocação de professores numa escola não é uma tarefa de gestão do sistema escolar, de gestão da escola, a escola que tem uma missão e uma função social e educativa. A colocação dos professores é uma das tarefas que tem que ser acompanhadas, e é isso que eu me pergunto, para além desta preocupação em colocar os professores, que outras preocupações, que outras orientações, que outras medidas foram feitas e estão a ser feitas ao mesmo tempo para garantir os objetivos que nós desejamos para a educação escolar. E eu reparo, eu não faço aqui uma diferença entre a educação escolar básica. Isto afeta crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos até aos 15, 17, não é? Portanto, isto é o ensino básico, o que eu diria quase que obrigatório para todos no nosso país. E esse tem, com certeza, objetivos, ou deve ter expressos. E o objetivo expresso, com certeza, que é, portanto, favorecer o desenvolvimento das crianças, a sua educação. Repare que o ensino básico mesmo tem uma função de apoio à família. Porque há crianças muito pequeninas na pré-escolar. Isto até poderia-se dizer que o Ministério da Educação deveria estar relacionado com o Ministério atual da Família e das Crianças. Portanto, há toda uma visão, há uma dimensão social e educativa que eu acho que é extremamente importante e que gostaria de ver simultaneamente avaliada com esta atividade que tem que ser a da colocação de professores. E pensar o sistema de colocação de professores, não exclusivamente em função
dos quadros, dos financiamentos, das reivindicações e dos privilégios e direitos que os professores têm, mas é em função daquilo que se pretende com esses próprios professores dentro da escola e com o exercício da sua missão, que é de educadores, não são funcionários de ensino. Já está a falar dos professores, gostava de ouvir alguns que estão também aqui e que ainda não ouvimos. Tenho de dar uma longa volta para chegar até eles. Mário Santos, muito boa noite. Qual é que é a sua situação? Hoje teve uma boa notícia? Sim, eu hoje fiquei colocado, portanto, sou professor de quadro de zona pedagógica e fiquei colocado na zona pedagógica à qual pertenço, numa escola, que por sinal não dista muito daquela que era a escola do ano passado, mas isso é apenas uma questão de exceção, digamos assim, porque por norma a situação do professor de quadro de zona é encontrar várias escolas. A rotatividade aqui não lhe tem feito moça? Digamos que a mim particularmente não tanto, mas na grande maioria dos casos sim. Pronto. Penso que a situação geral dos professores de quadro de zona pedagógica é, como disse, encontrar várias escolas ao longo da situação em que se encontram em termos de quadro de zona e quase sempre escolas distantes umas das outras. Aquilo que ouviu a doutora Teresa Ambrósio acabar de dizer, subscreve? Sim, subscrevo. Penso que é extremamente importante que o professor encontre numa escola estabilidade e que possa, portanto, dentro dessa escola, poder desenvolver, em conjunto com a comunidade educativa, tudo aquilo que é importante numa escola, trabalhando ativamente com os alunos, com todos os elementos componentes dessa mesma comunidade educativa, inserindo-se dentro do projeto educativo da escola e, no fundo, contribuindo para todo o sucesso educativo, que é isso que se pretende. Tenho também, está ao seu lado, uma professora. Muito boa noite. O que é que este ano lhe reservou até agora? Este ano reservou-me um destacamento por condições específicas. Eu sou deficiente visual e todos os anos, eu sou professora há 18 anos, estou efetiva num quadro de escola há 11, mais ou menos, e quase todos os anos tenho pedido destacamento por condições específicas. O que acontece com os destacamentos por condições específicas, eu tenho sentido algumas dificuldades em obter esses destacamentos. Gostaria, no entanto, e apesar de todo o processo, de todas as contingências que este processo teve, salientar que os destacamentos por condições específicas, não obstante saírem tarde que saíram hoje, parece-me a mim que foram um pouquinho melhor tratados. Mas não gostaria, e aproveitando o facto de estar aqui na televisão e de estar muita gente a ouvir-me, nomeadamente quem de direito, não gostaria de deixar de lamentar, e muito profundamente, que uma pessoa, no meu caso, anda há 11 anos, ou há 18 neste caso, de escola em escola, todos os anos, a conhecer novos espaços, novas pessoas, novos alunos. Não é, as pessoas a mim não me importa até de as conhecer, até gosto imenso. Mas no seu caso específico, desculpe interrompê-la, também os outros têm de se adaptar a si, dadas as suas condições especiais. Não quero estar aqui provavelmente a cometer nenhuma discriminação, mas isso é um facto ou não? Não sinto nunca muito isso, não. Eu penso que a mim o que mais me custa, sobretudo, é ter que me adaptar porque todos os professores, quando são colocados numa nova escola, andam perdidos, normalmente. Ora, se um professor que vê bem anda perdido, um professor que não vê anda mais perdido, não é? Logo, eu gostaria muito que uma pessoa, no meu caso, e quem diz o meu caso diz muitos outros, que é uma deficiência permanente, que o Ministério, já que estou aqui, adotasse outra política e atendesse um pouco a estes casos, porque acho que era muito importante para nós sentirmos que estávamos no nosso espaço, que estávamos à vontade, que não tínhamos necessidade de nos perder, de andar à procura da sala e da secretaria e da casa de banho e de tudo aquilo que a escola comporta. Muito obrigada pelo seu testemunho também. José Manuel Canavarro, esta questão desta professora especial, no fundo, que teve este ano um melhor tratamento porque pôde apresentar uma situação específica e pedir destacamento, isto leva-nos àquelas notícias que têm saído também, que nos chegaram de chaves, de denúncias de professores de que em 687 alunos, 500 professores,
500 terão apresentado atestados médicos. Em Vila Real também há notícias de que terão sido 80% dos professores a apresentar atestados médicos para conseguirem destacamentos. Ou seja, isto é um desafio à idoneidade e à seriedade dos professores. Esta situação precária depois obriga-os a utilizar esquemas e a aproveitarem-se de todo o tipo de vantagens que lhes possam advir, dada a dificuldade do seu trabalho anual. Não sei se poderá fazer o nexo que acabou de fazer, não é? De qualquer maneira, deixe-me dizer que nós, do todo de professores que existem no sistema não superior, nós colocamos, ou vamos colocar este ano, vamos contratar, perdão, este ano cerca de 10 mil, que significa que todos os outros são professores de quadro de escola ou de quadro de zona pedagógica. Reconhecemos que o quadro de zona pedagógica, sendo um espaço geográfico por vezes demasiadamente alargado, provoca, obviamente, constrangimentos aos professores. Mas estamos a falar de 10 mil contratados num universo que é superior a 100 mil. Depois queria também chamar só a atenção para uma coisa e vou imediatamente à sua pergunta. Quer dizer, o termo rombo na instituição, no Ministério ou na escola pública, que o Sr. Professor Santos Silva utilizou, exatamente, enquanto imagem, obviamente. A escola pública ainda não conseguiram, mas na imagem... Exatamente. Aquilo que eu queria dizer relativamente a isso é que estão a decorrer processos de averiguação, de auditoria, de análise, para percebermos exatamente o que é que se passou e para percebermos exatamente se houve rombo e quem é que foi o principal responsável, ou quem terão sido os principais responsáveis por esse rombo, utilizando a linguagem do professor Santos Silva. E vamos divulgá-los, vamos dar a conhecer, para que todas as pessoas possam perceber o que é que realmente se passou. Agora, deixa-me só dizer uma coisa. E quanto à questão... No início do verão, o anterior ministro anunciou uma auditoria, pediu uma auditoria que até hoje não se sabe. Auditoria da Inspeção-Geral de Finanças. Por acaso, sei que hoje... Sabe alguma coisa sobre isso? Sei dizer, por exemplo, que hoje houve um procedimento da Inspeção-Geral de Finanças nessa auditoria. Sei que hoje houve um. Já terá acontecido outros, ou já terão acontecido outros. Os responsáveis políticos máximos do processo... Mas vão ser chamados ao Parlamento, portanto há vários mecanismos e há como é que é possível fazer uma auditoria técnica sem ouvir os responsáveis máximos pelo procedimento técnico sobre a auditoria? Houve muitas responsabilizações na altura em que era ministro, Augusto Santos Silva. Esta questão da responsabilização de quem é competente ou não para tomar esta ou aquela decisão também passou por esta experiência de pedir satisfações. Não é do meu tempo, do tempo em que fui ministro, é do tempo em que centenas de pessoas ocuparam cargos governativos e espero, aliás, a senhora ministra atual tem dado essa também a indicação de que vai regressar a essa boa praxe. Centenas de pessoas assumiram sempre as responsabilidades políticas por tudo o que sucedia nos ministérios de que eram responsáveis. Esta ideia de que pode ter havido uma direção-geral que tenha cometido sucessivas incompetências ou erros sem que a equipa política se tenha apercebido é um absurdo, porque das duas uma, ou o Ministro e o Secretário de Estado da tutela não acompanham a direção-geral e não devem estar a tutelá-la, ou então acompanham, são solidários. Ouviu essa ideia, retirou essa ideia das minhas palavras? Não, é que nós não, mas o Sr. Secretário de Estado far-me-á o favor de considerar o seguinte: nós estamos aqui a considerar o processo de colocação de professores. Claro. O processo de colocação, e não estamos a averiguar qual é a responsabilidade desta equipa do Ministério da Educação comparada, devo dizer que isso é o que menos me preocupa. O que me preocupa aqui é o Estado, a escola, as motivações dos professores, as condições de trabalho dos alunos. Quer dizer, saber se a senhora Ministra Carmo Ciavas, o Sr. Secretário de Estado José Manuel Canavarro são pessoalmente responsáveis por isto é o que menos me importa. Apenas estava a tentar responder à sua pergunta. Quer dizer, do ponto de vista da responsabilidade política, é evidente que as pessoas que estão em funções de Estado têm que assumir todas as responsabilidades. Em matéria de responsabilidades técnicas, não. Eu não posso condenar nem a empresa informática, nem a Direção-Geral, nem os funcionários sem que estejam concluídos os procedimentos técnicos, a auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, a comissão que agora foi criada. Tenho apenas pena que a comissão de inquérito, que vai começar a trabalhar na sexta-feira, sendo uma comissão de inquérito sobre atos administrativos do Governo, seja composta na sua maioria por duas inspeções gerais que dependem diretamente do Governo. Gostaria de uma comissão de inquérito um pouco mais independente. Gostaria também que o Parlamento fosse chamado mais ativamente do ponto de vista de apuramento das responsabilidades também políticas, incluindo dando às pessoas os direitos de defesa. Permita-me só uma interrupção, mas quando era só uma pergunta. Quando era Ministro, a Inspeção-Geral de Educação não era um órgão independente? Quando era Ministro, a Inspeção-Geral da Educação era um órgão
de inspeção do Ministério da Educação, dependente da tutela. Mas funcionava com razoável Como independência. sabe, aliás, as inspeções da Educação em matéria de recursos... Sim, faz parte da lei orgânica. Neste caso não, depende da Sra. Ministra. Mas, de qualquer forma, funciona com razoável independência. Podemos considerar isso. Com razoável profissionalismo e independência, naturalmente. Mas, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. O que está em causa é o meu comportamento no decurso de um processo que eu próprio coordeno. E então chamo para examinar esse processo pessoas que estão sob a minha dependência hierárquica. Não me parece que se possa chamar a isto uma comissão independente. Sr. Professor, não está, nem num processo nem noutro, está a chamar só essas pessoas, está a chamá-las também. Magistrado, a Inspeção das Finanças e a Inspeção da Educação. Na aritmética que eu aprendi, em 3, 2 são sob tutela do governo. Na aritmética que aprendeu? Na aritmética que eu aprendi, dá duas instituições sob tutela direta do governo. E uma instituição independente do governo, que é a magistratura. E as outras não é maioria... E as outras razoavelmente independentes em termos do seu processo, dos seus desde que a informação seja canalizada... E depois temos também toda a audição parlamentar que já foi posta em marcha. Mas permita-me só uma questão. É que relativamente ao facto de, com este processo de colocação de professores, e repegando um pouco as palavras da sua professora Teresa Ambrósio, a quem muito admiro, quer pelo trabalho que fez no Conselho Nacional de Educação, quer pelo legado em termos de educação que nos tem deixado, é que eu concordo com a questão de tudo isto afetar. O meu contraponto é não ao afetar, porque eu isso concordo, aceito, só posso aceitar, é ao comprometer, ao tornar tudo isto irrecuperável. Isso, francamente, não consigo concordar. Mas isso ficou já bem claro na intervenção que fez há pouco. É apenas nesta ponderação, que não é só semântica, é uma ponderação também em termos de compreendermos o desenvolvimento dos processos educativos no seu todo. E isso eu acho que é um aspecto que devemos deixar aqui, porque penso que é, do ponto de vista científico, fundamentado, e também do ponto de vista político é tranquilizador para quem nos está a ouvir. Uma coisa é as pessoas terem sido afetadas por estes atrasos. Concordo, não posso dizer outra coisa, lamento, o Ministério já pediu desculpa. Mas a ideia da Ministra de que se pode, por exemplo, a ideia da Ministra de que fica ao critério de cada escola prolongar o período de aulas, quem é que vai abdicar de regalias e de férias para fazer isso? Acredita que isso é possível, a recuperação dessa forma? Doutora, acredito que é possível e agora, quando o ano letivo se iniciar em todas as escolas, nós vamos, obviamente, avaliar as situações. Há situações diversas. Posso lhe dizer que eu, no dia 16 e no dia 17, visitei escolas. Algumas estavam a funcionar em pleno, outras nem sequer estavam abertas. E sei que isso está a acontecer pelo país todo. Há escolas que estão a funcionar, tiveram possibilidade como esta, tem quadro de escola completo, pode funcionar. Houve outros conselhos executivos que, relativamente aos QZPs colocados aos quadros de zona pedagógica, para não andarmos com termos muito técnicos, que no ano anterior estavam colocados nessa escola e que estão a receber ordenado desde o dia 1 de setembro, foi pedido para, até saberem da sua colocação, estarem a trabalhar nessa escola, fazendo a preparação do ano letivo, desenvolvendo trabalho de revisões, etc. Portanto, houve escolas que adotaram no quadro da sua autonomia esses procedimentos, houve escolas que analisaram as suas situações e entenderam abrir até 23. E depois, obviamente, com, digamos, a não publicação da lista a 21, entenderam prolongar ainda essa abertura. Portanto, nós temos situações muito diversas. Posso dizer que o meu filho mais velho frequenta a escola pública e, neste momento, a escola dele ainda não abriu, e ele tem todos os professores, menos um. Mas há turmas nas quais faltam 4, 5, 6 professores. E a escola entendeu não abrir, porque iria abrir numa situação de desconcerto dentro do mesmo ano letivo. Portanto, vamos analisar as situações, vamos ter a preocupação que há bocado referiu. Passar a bola, no fundo, para os professores e para as escolas. Eu vou posicionar-me só aqui no debate. Pode continuar. Porque elas são diferentes, está bem? Era só essa mensagem que queria transmitir. Os programas são. Passo para si apenas para que me diga daquilo que perspectiva do trabalho dos professores, o que é que pode ser compensador ou compensatório deste atraso deste ano. É evidente que os professores não vão deixar de ter em conta as condições em que este ano letivo está a começar e vão realizar um esforço que lhes compete enquanto educadores. Não faria sentido que não fosse de outro modo. A sua responsabilidade enquanto profissionais faz com que esta missão não lhes pode passar ao lado. Com dificuldades, com problemas, o Ministério da Educação deverá encontrar também soluções de apoio para estes professores que poderão passar
ao nível do 12º ano, por exemplo, pela consideração de se alguma matéria ou outra de alguma disciplina, considerando que os conteúdos disciplinares de muitas disciplinas são extremamente extensos e eventualmente retirar uma ou outra matéria para garantirmos que o ano possa decorrer com normalidade. Não está aqui em causa, não estão em causa apenas o direito dos professores às férias, em agosto do próximo ano, mas também temos que considerar que os exames têm que se realizar. E os exames têm que se realizar em prazos que são inultrapassáveis. António Avalanche, na sua perspectiva, que moça é que vai ser feita a este ano letivo? Por discordar um pouco da introdução feita pela senhora jornalista, é que não se trata aqui nem de regalias, nem de privilégios dos professores. De facto, não é para isso que servem os sindicatos? Mas nas escolas secundárias, os exames... Não é sempre esse o vosso discurso? Não, de modo nenhum. É que às vezes fala-se de regalias e de privilégios que só existem na miragem e em alguns fantasmas. Mas o que eu pergunto então diretamente é, se as escolas prolongarem o período de aulas, que habitualmente não prolongam, não se perde nada? O problema é que nas escolas secundárias, que têm exames do 12º ano, cujo regime foi, e se calhar bem alterado há pouco tempo, os professores, nomeadamente os órgãos de direção da escola, os secretariados de exame, os professores que corrigem exames, não conseguem sequer entrar em férias no mês de agosto. Entram muitas vezes em meados de agosto. Estas escolas não têm qualquer possibilidade de prolongar o ano letivo. Por maior vontade que tenham. É uma situação objetiva. Ou se altera completamente, e não acreditamos que seja viável no imediato, o calendário de exames, que de resto foi reformulado há pouco, ou então é impossível pedir a estas escolas que prolonguem o ano letivo sob pena de os exames terminarem lá para setembro do ano seguinte. Teresa Ambrosa, está de acordo com esta perspectiva dos sindicatos? Estou de acordo, enfim, eu acho que merece um pouco de análise, mas deixe-me só focar o seguinte. Vamos falar daqui do número de professores não colocados, do número de escolas que ainda estão por abrir, etc. E nunca ouço falar no número e de milhares de crianças que há 3 semanas, e se calhar mais algumas semanas, estão desenquadradas, estão sem apoios, estão provavelmente em situações de insegurança. Algumas, se calhar, estão com os nervos em franja por causa disso. Eu continuo a considerar as crianças e os alunos como o centro desta nossa discussão, que evidentemente precisam dos professores. E que algumas delas até quiçá terão em risco, não é? E que algumas estão em escolas onde há atividades de tempos livres, que no fundo não podem seguir porque os tempos livres são pagos, e algumas delas não podem. Tem havido discriminações tão grandes, relativamente a estes alunos, que, como a dizer, é nos alunos que nós temos que fixar a análise dos efeitos disto que aconteceu, que esperemos que seja corrigido, e pensar quais são as medidas corretas ou adequadas que agora todos teremos que tomar para tornar esta uma oportunidade de correção. Relativamente ao ano e à recuperação, o facto dos professores estarem colocados no dia 1 não significa que imediatamente as atividades escolares todas vão começar como deve ser, porque primeiro começa uma escola a funcionar. A quantidade de reuniões que tem que haver com os professores, com as turmas, com os responsáveis das turmas, os diretores de turmas, a distribuição das responsabilidades, o criar coesão, o saber qual é a relação entre as disciplinas, como introduzir as novas disciplinas, enfim, como estabelecer um mínimo de cultura daquela escola, porque as escolas não são assim. Escolas não é escola no sítio tal, nos arrabaldes de Lisboa, no bairro não sei de quanto, na zona rural não sei de quê. E eu devo dizer que há aqui uma coisa que não tem sido suficientemente sublinhada e que eu gostaria de sublinhar, porque representa, de qualquer maneira, um sentido cívico de muitos parceiros educativos, que é o facto de haver autarquias, centros desportivos, centros culturais que estão a amparar essas dificuldades. O que significa que a educação não é uma afera exclusivamente do Ministério da Educação que gera as escolas. É também uma responsabilidade da sociedade. A propósito da sociedade, deixe-me ouvir o Paquete Oliveira, daquilo que conhece da participação da sociedade portuguesa na educação e noutras matérias. Acredita que especificamente neste caso haja
famílias que vão processar o Estado e pedir indenizações pelos danos causados? Acha que isso é possível acontecer em Portugal? Penso que não, a não ser que depois de ter levantado aqui a lebre, porque efetivamente não existe, penso eu, vulgarmente, na dita opinião pública portuguesa ou na consciência da cidadania, esse sentido de poderem efetivamente acionar os procedimentos para isso. Porque, de facto, como a doutora Teresa Ambrosio disse, penso que esta é uma certa noção, a mim inquieta-me, não é discutir mais o erro aconteceu, não interessa, como diz o povo, chover no molhado. O que interessa efetivamente é perceber o que é que há a fazer para que ele não volte a acontecer, porque isto é fatal. Porque, efetivamente, houve aqui um atraso. Não estamos a falar de um atraso de dias, estamos a falar de um atraso que começou em janeiro. E depois, e, efetivamente, estou de acordo, a senhora Ministra atual, o seu Secretário de Estado, apanharam por tabela, com certeza, estas consequências que, porventura, estão a sacar com uma responsabilidade, que é a tal responsabilidade política, que tem que ser sacada também, obviamente. Agora, as consequências nefastas que a doutora Teresa Ambrosio já falou, porque é uma ideia de quer dizer, no dia 1 estão nas escolas. Dia 1 estão nas escolas, mas há professores que ainda só agora, com certeza, vão consultar as listas, vão saber para que escola vão ter que receber distribuição de serviço, vão ter que, efetivamente, planificar, e tudo isso leva o seu tempo. E tudo isso com um feriado ainda pelo meio. Em relação às famílias, os danos neste momento são enormes, porque, efetivamente, dada a organização da sociedade portuguesa, a escola ainda é um grande espaço de ocupação que os pais dão para os filhos durante todo o dia. E é um espaço onde os pais não intervêm praticamente? Eu julgo que poderiam intervir muito mais. Julgo que, efetivamente, aqui há que fazer uma interação muito grande, e a doutora Teresa Ambrosio também já falou, em relação aos alunos, dos professores, dos pais, das comunidades locais, porque a escola tem que ser, efetivamente, um espaço comunitário onde confluem vários agentes deste processo, que é de ensino e que é de educação. Porque, efetivamente, o próprio decreto que dá origem a esta colocação fala em educação e ensino. Porque eu estou de acordo. Há aqui uma valência, o professor Augusto Santos Silva já salientou. Por um lado, eu penso Portugal às vezes é um país de déficits a mais, de facto. Há aqui um déficit grande nas escolas entre o quadro permanente e o quadro móvel. Mas eu penso que a mobilidade também é em si um valor, porque traz com certeza alguma oxigenação aos próprios corpos docentes das escolas e, por outro lado, a própria comunidade, a própria sociedade portuguesa é dinâmica e, por isso, todos os requisitos que, aliás, se calhar foram difíceis de contemplar neste processo informático de colocação, todos os requisitos dão, penso eu, têm em consideração direitos individuais dos próprios professores e, portanto, a dificuldade aqui é conciliar os direitos e satisfazer as necessidades dos alunos, dos professores e das próprias famílias. Agora, em relação à sua questão, eu diria que lançou um repto. Não sei, a ver vamos, mas penso que não haverá grande consciência nisso, porque, para já, eu penso que, ao não considerar muito as responsabilidades, e vamos ver quando é que aparecem as responsabilidades, era importante, e talvez aí este governo... Esclarecer o que realmente aconteceu. Não, era importante não esconder a cabeça na areia porque é que se passou, nem passar, digamos, um lava-culpas sobre, efetivamente, as responsabilidades. Como eu digo, não interessa chover no molhado. Agora, o que interessa é que estamos à beira de janeiro, com certeza, e estes processos para o próximo concurso têm que começar, porque a noção lírica que o ano letivo começa a 16 de setembro ou 1 de outubro não é errada, não é verdade. Isto é um processo muito mais complexo que, quer o seu secretário de Estado reconheceu, quer a doutora Teresa Ambrosio, e que as escolas depois, por exemplo, demos aqui o exemplo desta escola. Esta escola foi privilegiadíssima, digamos, exatamente porque tem um corpo de docentes constante, que tiveram tempo, com certeza, para preparar o ano letivo, etc. Há escolas em que o contingente móvel é relativamente grande, não digo que seja superior, àquele que é em relação ao fixo. Ora bem, tem que haver uma planificação, e já falámos aqui no sistema global integral, tem que haver uma planificação que reduza cada vez menos, julgo eu,
o quadro móvel em relação ao quadro fixo. Porque as escolas, sem terem quadros fixos, permanentes, profissionalizados, e quando eu digo profissionalizados, cada um sabendo antecipadamente o que é que vai ter que fazer naquele ano letivo e preparando-se. Porque ensinar ou, digamos, exercer a sua função numa escola não é pegar nos livros, não é ler hoje exatamente na net, eu vou para aquela escola e começar a trabalhar o ano letivo. Não é isso. E por isso, sem estar a bater mais, digamos, no falhanço, como o Sr. Secretário de Estado diz, já reconheceu, inclusivamente, só por uma coerência de governo, porque é sempre mais fácil, quando sai o governo anterior de outra cor, dizermos que foi o governo anterior que foi responsável. Ou da mesma cor, neste caso. Neste caso, mas por uma coerência política... Deixe-me só prosseguir a propósito deste estado de coisas em que se apontam deficiências e as dificuldades dos professores como se isto fosse realmente uma situação inevitável. No fundo, o dinheiro acaba por se gastar na mesma e há sempre uns ímpetos reformistas de cada vez que vem o Ministério da Educação renovado e na realidade os resultados não comprovam que haja melhorias. Eu, aliás, gostava de chamar aqui para a conversa o estudo anual da OCDE, em que Portugal está no fim de uma lista de 30 países em relação à escolaridade dos alunos. Só o México é que está atrás de Portugal. E a Turquia. Portanto, quer dizer, nunca mais saímos disto, não é? Já agora, há pouco não respondi a uma pergunta que penso que é importante responder, que é a questão dos destacamentos por condições específicas. Não sei se ainda vem a tempo ou não, muito rapidamente. Aí, obviamente, quando há pouco me falou de alguns atestados médicos, de alguma possibilidade de alguns professores utilizarem esses expedientes, obviamente não o podem fazer sozinhos. São as fraquezas dos professores a vir à tona não. Quer dizer, para nós, desapertam. Nós tivemos, por exemplo, notícia de que muitos professores retiraram espontaneamente alguns pedidos de destacamento por condição específica. E, obviamente, que aqui os nossos parceiros privilegiados serão, obviamente, as estruturas sindicais, que seguramente também nos ajudarão a evitar que pessoas que não têm motivo para pedir um destacamento por condição específica o façam prejudicando um colega, não é? Portanto, quem tem esse motivo tem esse direito, pois muito bem, deve, entre aspas, passar à frente do colega e ser colocado numa escola próxima da sua residência ou da residência do familiar a que tem que prestar apoio. Aquele que não o faz e que obtém para isso o apoio, aqui o apoio é quase eufemístico, do médico para que isso aconteça, nós obviamente que vamos verificar essas situações. E contamos com o apoio das estruturas sindicais para que isso também aconteça. E quanto aos péssimos resultados e aos anúncios de grandes alterações que depois em nada se traduzem? Quanto aos resultados da OCDE e desta última publicação, o Education at Glance 2004, os resultados não são muito diferentes relativamente a 2003, infelizmente também não são muito diferentes quando nos vamos reportando a anos anteriores. Mas também é preciso ver que nós temos feito alguns esforços de melhoria, quer no tempo do governo socialista, quer no tempo do governo de coligação, quer até nos anteriores governos do PSD. Tem havido alguma melhoria nos nossos indicadores educacionais e isso é bom que se diga e isso é verificável. Podia dar vários exemplos. Dou, por exemplo, aquele que se prende... Já temos o tempo dou, por exemplo, aquele que se prende com o abandono. As nossas taxas de abandono em 91 são claramente muito superiores às nossas taxas de abandono em 2001, de abandono escolar. As taxas de saída precoce também. As nossas taxas de escolarização em 2001 são superiores às de 91. As nossas taxas de cobertura de educação pré-escolar também. Portanto, as coisas melhoraram. Claro que os outros países também não ficaram sossegados e, portanto, do ponto de vista comparativo, nós continuamos, infelizmente, um pouco atrás, não só da União Europeia a 15 ou a 25, como também da OCDE, que inclui outros países. De qualquer forma, também é importante referir que quanto à reforma do ensino secundário, há um documento preliminar, que aliás isso foi mencionado pelo anterior Ministro David Justino, há um documento preliminar que ainda estabelece, não pode estabelecer conclusões, porque a reforma está no seu início, começa agora, está no seu início, mas quanto à arquitetura, é um dos problemas ao qual temos que dar resposta. Mas quanto à arquitetura e quanto à concepção da reforma, e quanto a alguns pressupostos da reforma, a OCDE, nesse Economic Survey, traça, digamos, alguns comentários elogiosos, e isso é importante. Vamos ver os resultados. Mas o Sr. Augusto Santos Silva tem razão na chamada de atenção, tem razão, porque a entrada em vigor da reforma do ensino secundário é também algo que nos preocupa. Por isso é que eu há pouco... É este ano. Está bem, professor, mas por isso é que eu há pouco dizia que nós vamos ter que analisar
Uma vez o ano letivo estando a funcionar em todas as escolas, vamos ter que pedir às direções regionais que nos digam quais são as situações mais críticas em termos de atraso no início. Vamos ter uma especial preocupação com os anos de fim de ciclo e com os anos onde há exames. E vamos procurar, obviamente, porque os nossos recursos são finitos a todos os níveis, digamos, intervir, atacar e apoiar essas situações. E esse é um compromisso. Augusto Santos Silva, já que está tão por dentro também deste último estudo da OCDE e referiu que além do México também a Turquia tem a obrigação de ler tem a obrigação, obviamente. E se isto não é de agora, eu já agora acrescento ainda um outro dado, 60% da população entre 20 e 24 anos não tem o secundário concluído. Nós, ano após ano, vamos vendo uma situação de, parece que a educação tem tido rédea solta durante décadas. Não. Quem lá está Devo dizer, ou quem não aliás, está, tanto faz. Não, estou de acordo, aliás, com o que o Sr. Secretário de Estado disse. Para falar em décadas, para evitar comparações de natureza mais política... Mas pode fazê-las. Não. Gosto de fazer a comparação por décadas, que é mais simples. A década de 90 significa um avanço considerável no sistema educativo português do ponto de vista dos indicadores de frequência. Aumentou a frequência pré-escolar, multiplicou por N, 1 ou 2, o número de alunos inscritos no ensino superior, universalizou-se a frequência do ensino básico. Hoje nós temos, basta comparar estes números, 11% de taxa de abandono em 91, 3% em 2001. Por isso, o momento atual, até porque nós estamos aí ajudados pela demografia, o momento atual é de centrar as nossas preocupações na qualidade das aprendizagens, porque é nesse indicador que nós estamos muito atrás da média, quer da União Europeia, quer da OCDE. E é isso também que tem que ser tido em conta para perceber a real dimensão do que hoje se passa, porque nós não estamos apenas a falar de professores que faltam para a disciplina A, B e C, ou para as salas 1, 2 e 3 de uma escola de primeiro ciclo. Nós estamos a falar de direções de turma por atribuir. E se eu estiver errado, estão aqui professores que me podem corrigir. Estamos a falar de coordenações de departamento por eleger. Os coordenadores de departamento são, digamos, os professores que coordenam o trabalho dos diferentes professores. Estamos a falar de um novo currículo no ensino secundário que começa este ano letivo, começa agora neste ano letivo. Estamos a falar também neste ano letivo de uma outra novidade no sistema, que é a introdução de exames nacionais. Aliás, a portaria de avaliação julgo que continua por publicar, que se supõe serão aplicados já no fim deste ano letivo. Portanto, se havia ano em que nós não precisávamos de problemas acrescidos de natureza administrativa, se havia ano em que nós precisávamos que as rotinas já consolidadas continuassem a funcionar, era este. Por uma questão que tem diretamente a ver com o problema que colocou, que é o problema de centrar todo o nosso esforço e todos os nossos recursos, que são escassos naturalmente, na questão da qualidade das aprendizagens e designadamente... Mas em relação à qualidade das aprendizagens, o que fica sempre de fora é a avaliação das escolas, a avaliação dos professores. Isso não é a avaliação... A avaliação das escolas estava em curso desde 99, foi liquidada pelo Ministro David Justino. Deixe-me só complementar a questão da qualidade das aprendizagens que o professor Santos Silva referiu, também com a diversificação das ofertas. Eu acho que isso também é um desafio para esta... Não é? Com os profissionais das escolas secundárias, claro, nós temos também com isso, é um ano letivo que tem desafios, mas desafios no bom sentido da palavra. Claro. Desafios mobilizadores, entusiasmantes. São desafios mobilizadores, António Avelange? São, nomeadamente, esta questão da reforma, ou melhor, do lançamento de uma reforma do ensino secundário, deixa-nos a nós profundamente apreensivos. Porque é assim, apesar de ter havido mais de 2 anos para a preparar, eu acho que no essencial, de resto, o governo do Partido Socialista já tinha deixado algumas linhas traçadas. Nós assistimos a um lançamento de qualquer coisa que é fundamental, porque o índice de abandono e de insucesso que nós temos no 10º ano é absolutamente inaceitável. Mas, dizia eu, chegamos a um lançamento deste processo de uma forma, permita-me dizer, perfeitamente amadora, desinteressada e desinteressante. Eu penso que o modo como este novo ensino secundário foi lançado, quase que apetece dizer que foi lançado com a intenção de que ele não tivesse sucesso. E o desafio que aqui fica, de facto, aos responsáveis do Ministério é que invertam isto rapidamente, porque nós precisamos, de facto, que as potencialidades que a atual reforma, de facto, contém, sejam, de facto, levadas
à prática e tenham resultados efetivos. João Dias da Silva, é também essa a sua perspectiva? De facto, temos apreensão quanto ao modo perfeitamente impreparado como isto tudo foi lançado este ano. Na nossa perspectiva, na FNE, também entendemos que esta preparação para este 10º ano foi inexistente. Escusávamos ainda, não havia necessidade de termos em cima mais esta situação da dificuldade da colocação dos professores. Nós temos este ano, e convém dizê-lo, ao nível do 10º ano, alguns aspectos positivos que conseguiram ficar preservados naquilo que é essencial fazer para conseguir que o ensino secundário seja apelativo para os nossos jovens. É preciso que a sociedade toda pergunte, e a escola se pergunte, e o Ministério da Educação se pergunte, porque é que os alunos, terminando o 9º ano, não querem ir para o 10º, 11º, 12º? Porque é que esta faixa não é procurada e é antes abandonada? E eu pergunto-lhe também porque é que os professores se arrepiam de cada vez que se fala numa avaliação dos professores, na avaliação das escolas, para sentir o pulso daquilo que está a ser feito, para não estarmos só a olhar para os maus resultados do ensino. Esse será mais um fantasma. Nós, os professores, estamos perfeitamente abertos, disponíveis para encontrarmos a concretização de modelos de avaliação que têm vindo a ser experimentados e estamos disponíveis para encontrar novas fórmulas mais eficazes de avaliação de desempenho dos professores das escolas. Não somos de todo avessos à avaliação, à prestação de contas. Estamos sempre disponíveis para a prestação de contas perante a comunidade em que trabalhamos, as escolas em que trabalhamos e perante o Ministério da Educação, nas escolas públicas, perante quem temos que prestar também contas da qualidade do trabalho que desenvolvemos. É um mito esse de se dizer que os professores não estão disponíveis para a avaliação e não querem. É rigorosamente um mito, mas eu penso que da parte dos professores há consciência de que a avaliação do seu trabalho é indispensável para garantir o respeito que a profissão merece e que a escola merece. Mas eu devo dizer que quando foi da discussão do Estatuto da Carreira Docente, pelo menos aqui falarei pela parte da FANPROF, as nossas propostas eram muitíssimo mais interessantes e muitíssimo mais exigentes do que aquelas que vieram a ser consagradas. Não é verdade que os professores não queiram ser avaliados, não é verdade que os professores não sintam que ser avaliados é um contributo importante para a melhoria do sistema. Se me dá licença, gostava de dizer, muito rapidamente, estamos mesmo a chegar ao fim. Está previsto no Estatuto da Carreira Docente e negociado entre as organizações sindicais e o Governo a atribuição das menções de bom e de excelente e que os governos até agora não foram capazes de encontrar uma forma de regulamentar esta atribuição destas modalidades, destes parâmetros de avaliação dos professores. Não seria desejável, José Manuel Canavarro, que os pais pudessem optar pela escola que lhes parecesse ser a melhor para os filhos, de acordo com os bons resultados, as características daquela escola, o trabalho reconhecido daqueles professores? É uma pergunta... Isto é uma espécie de lotaria nacional, não é? Aquilo que acontece todos os anos. A pergunta que me faz é uma pergunta de muito difícil resposta. Eu tenderia a dizer imediatamente que sim, porque vejo que essa é a resposta que todos pretenderíamos. O problema é que, se tendencialmente devemos tentar caminhar para aí e desenvolver esforços para aí chegarmos, o problema é que o Ministério tem responsabilidade perante um conjunto de infraestruturas físicas e um conjunto de recursos humanos e por aí fora, às quais tem que dar, enfim, para os quais tem que corresponder. O nosso ideal é tornar toda e qualquer escola pública, ou esse deveria ser o nosso ideal, público ou privado, é que é diferente, mas toda e qualquer escola, estamos a falar em escola pública, a escola que corresponde àquilo que acabou de referir. Isto é, que toda e qualquer escola pudesse ser aquela escola que o pai ou a mãe, que os pais pretendem escolher para os seus filhos. Quer dizer, a ideia de uma livre escolha é evidentemente, para mim, do ponto de vista ideológico, uma ideia que eu aprecio e uma ideia com a qual eu me identifico, mas obviamente enquanto responsável, enquanto corresponsável ou um dos responsáveis por um conjunto de recursos que tenho que gerir, não a posso adotar totalmente, porque eu tenho responsabilidades perante um conjunto de pessoas e perante um conjunto de infraestruturas. Agora, o que nós, equipa ministerial, e seguramente quando o Sr. Professor Santos Silva foi Ministro
e aqueles que nos sucederão como ministros ou secretários de Estado farão, é tornar toda e qualquer escola a escola que é desejável pelos pais e a escola que é desejada pelos alunos. Não posso dar a palavra a mais ninguém. Chegamos ao fim deste debate, no dia em que a Ministra da Educação veio dizer que agora sim os professores já estão colocados, diz que não há erros de maior. Vamos aguardar o desenrolar deste ano letivo. Muito boa noite e muito obrigada por nos ter acompanhado neste grande plano.